Nesse vídeo você vai ver as metodologias mais eficientes e mais atuais que certamente vão te ajudar a desenvolver mais a sua massa muscular de maneira consistente. Esse vídeo é totalmente embasado nas referências mais recentes, mais confiáveis, mais relevantes sobre o tema. Vou começar esse guia pelo aquecimento. Aquecimento para treinamento de hipertrofia na forma de alongamento, de esteira, de bike, pessoal, antiquado. A ciência já demonstrou que não é bom fazer isso antes do treinamento para hipertrofia. Se você quer fazer aquecimento e você precisa fazer aquecimento antes do treino, o ideal é aquecer no exercício que será realizado. Utilize mais ou menos 1/3 da carga que você iria utilizar e faça mais repetições. E isso vai ser um aquecimento adequado. Tá? Então esqueça fazer alongamento, esteira. Inclusive tem estudo que demonstra que o alongamento pode ser prejudicial para o treinamento de hipertrofia. Então chega de alongamento e de esteira. Se você é profissional de educação física e está indicando isso para os seus alunos, pare agora. Tá? O aquecimento adequado é aquecer no exercício que será realizado. Falando agora sobre frequência, de quanto em quanto tempo eu posso treinar um músculo, qual o tempo de intervalo necessário entre o treinamento, o tempo ideal de descanso entre um treino e outro é de 48 a 72 horas. Isso aqui é treino para o mesmo grupo muscular, certo? Então de 48 a 72 horas significa de 2 a 3 dias de descanso para aquele músculo. Da onde se tira isso? Olha só esse gráfico. Aqui está o código, se alguém quiser ir atrás do artigo, é esse código aqui, tá? Nós temos aqui o T significa indivíduos não treinados e o T significa indivíduos treinados. E nesse eixo aqui nós temos mudança de síntese proteica. Então vejam só isso aqui, ó. O tempo zero foi o momento do treinamento. A pessoa treinou, teve um pico aqui, teve uma alteração de síntese proteica. E olha só, conforme vai passando as horas, o indivíduo treinado tem um decaimento das alterações relacionadas com a síntese proteica. Enquanto que o indivíduo que não treina, o indivíduo destreinado, ele permanece com essas alterações por mais tempo. Mas de modo geral, olha só o que está acontecendo. Em 28 horas ainda existe alterações vigentes no músculo que foi treinado. Ou seja, eu não posso, em hipótese alguma, treinar esse mesmo grupamento muscular dentro dessa janela de tempo. Ah, mas eu falei aqui que é 48 horas. Da onde eu tirei 48 horas? Esse aqui eu estou mostrando 28 horas. Deixa eu mostrar esse outro gráfico aqui. Olha só. Esse outro gráfico é de um outro artigo, está aqui o código dele. Ele demonstra a concentração de creatina sinase no soro. A creatina sinase é uma enzima super importante que ela está presente nas células musculares. Só que está presente intracelular e não extracelular. No momento que é detectado essa enzima no soro, quer dizer que ela saiu por algum motivo da célula muscular. E o motivo possivelmente foi por dano a essa célula. Então a célula teve uma microlesão, essa creatina sinase extravasou e está na circulação sanguínea, mais especificamente no soro. Então olha só, depois de quanto tempo do treino que foi detectada a creatina sinase? Após 24 horas, isso aqui é um treinamento máximo, tá? Então a intensidade máxima. Então nós temos um pico aqui muito alto em 24 horas. Então teve um aumento dessa creatina sinase no soro em 24 horas. Olha só, em 48 horas ainda está elevada. Significa que aquele dano que foi gerado pelo treino ainda não foi totalmente reparado. E depois de 72 horas, aí então nós temos uma normalidade. Então significa que o músculo parou de extravasar essa creatina sinase e ele está recuperado. Então por isso que é entre 48 a 72 horas o tempo ideal para a recuperação. Levando em conta esse tempo de intervalo de 48 a 72 horas de descanso, isso significa que nós podemos treinar um grupamento muscular de 2 a 3 vezes por semana, nem mais nem menos. Uma vez por semana, a ciência demonstra que não é suficiente. 3 vezes, 4 vezes por semana, de repente já é demais. Eu falo de repente porque sobre 3 vezes, alguns autores discordam. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas mais do que isso, mais que 3 vezes, realmente não é recomendado. Então, o ideal é que fique de 2 a 3 vezes por semana treinamento para cada grupo muscular. Para exemplificar, treinou o bíceps na segunda, vai treinar de novo na quinta. E é isso, 2 vezes por semana, está muito bem treinado. Vai gerar a quantidade necessária de estímulo para gerar uma ótima hipertrofia. E quantas séries devem ser feitas durante a semana para cada exercício? Veja só. Segundo a literatura, o ideal é que a gente consiga fazer de 12 a 20 séries semanais.
Pô, mas de 12 a 20 está muito amplo, né? Vamos refinar isso. Então, olha só, para grupos musculares grandes, peitoral, dorsais, quadríceps, o ideal é fazer 16 séries semanais. Existem treinadores, existem autores que utilizam 12 séries, outros utilizam 18, outros utilizam 20, enfim. Se ficar entre essa faixa de 12 a 20, está tudo certo. Eu gosto de usar uma média. Então, 16 séries semanais para agrupamentos musculares grandes. Para agrupamentos musculares pequenos, bíceps, tríceps, 12 séries semanais está mais que ideal. Eu vou dar um exemplo aqui para isso ficar bem claro. Então, utilizando exercícios para peitoral. Então, nós temos 4 tipos de exercício aqui. Um supino, um pec deck, um supino inclinado e um crossover. São 4 exercícios para um grupo muscular, que é um grupo muscular grande. Então vejam bem, como eu faria essa distribuição de 16 séries? Como ficaria isso? Então aqui eu faria 4 séries para esse exercício aqui, mais 4 séries para esse exercício, mais 4 séries para esse exercício, mais 4 séries para esse exercício. Aqui eu teria 8 séries. E aqui eu teria, esses dois aqui juntos, eu teria 8 séries. Isso me dá um total de 16. Certo? Então, eu atinjo a recomendação de 16 séries semanais. Como eu faria essa distribuição? Eu faria o seguinte, dividiria o meu treino. Colocaria esse treino aqui na segunda-feira e esse outro aqui, esse aqui, eu colocaria na quinta-feira. Ou seja, eu distribuiria em 2 vezes, para não gerar um grande volume em apenas um dia, certo? E qual é o tempo ideal de intervalo entre as séries durante o exercício? Os estudos demonstram o seguinte, o tempo ideal varia de 1 a 3 minutos de descanso. Eu gosto de fazer da seguinte maneira, para exercícios monoarticulares, eu gosto de usar 1 minuto de intervalo, tá ótimo. Agora, exercícios multiarticulares, que vão recrutar mais grupamentos musculares, aí eu gosto de utilizar um tempo um pouquinho maior para que eu me recupere bem. 3 minutos tá mais do que bom. Se você quiser fazer 5 minutos, está tudo certo, também funciona muito bem. Mas de 1 a 3 minutos é o que a literatura nos demonstra que é mais eficiente. Qual é o número ideal de exercícios que a gente deve fazer para um grupo muscular em uma semana? De acordo com a literatura, o ideal é fazer de 2 a 4 exercícios para agrupamentos musculares grandes. E para agrupamentos musculares pequenos, 1 a 2 exercícios já é suficiente. Mas você também pode fazer o seguinte questionamento. Bom, se o ideal é fazer 16 séries semanais, será que eu não poderia justamente pegar um exercício e fazer 16 séries semanais de um exercício apenas? Será que isso seria possível para hipertrofia? Olha, não seria o ideal, porque tem artigo que demonstra que a alternância de exercícios é eficiente para hipertrofia. É mais eficiente do que se manter apenas fazendo um tipo de exercício. Então é necessário que haja diferentes estímulos para um mesmo grupo muscular. E quantas repetições que eu devo fazer na minha série do meu exercício? A literatura nesse sentido, ela é bem permissiva, é bem flexível. Tem autores que colocam de 6 a 30. Obviamente que depende muito do tempo que você tem para estar na academia. Eu coloquei aqui para a gente uma média entre 6 a 12 repetições, que é uma média que eu gosto de trabalhar. Por que é tão flexível assim? Vejam bem, o nosso músculo, ele não sabe contar. Ele não sabe se você está fazendo 6, 12, 30 repetições. O que ele está captando são estímulos. Quanto mais estímulos você der, maior vai ser a resposta. É basicamente isso. A comunicação celular acontece dessa maneira. Então, o estímulo gera a resposta. Então, esse estímulo pode ocorrer com 6 repetições, desde que a carga esteja adequada para 6 repetições, para que esteja intenso. Mas se você quiser usar uma carga leve, com um maior número de repetições, também vai gerar o estímulo adequado para o músculo crescer. Então, nesse sentido, a literatura está falando o seguinte, desde que você treine intenso, não interessa se você fizer 6 ou 30 repetições. O importante é que tenha intensidade, tá? Então, isso é importante. O músculo não sabe contar. O músculo entende estímulo. Então, dê estímulo para esse músculo crescer. Então, eu falei tanto intensidade, agora eu vou falar especificamente sobre intensidade. O ideal é sempre fazer um teste de uma repetição máxima para encontrar a quantidade de carga ideal que você consegue erguer para cada exercício. Na prática, eu sei que quase ninguém faz isso, né? Só quem tem um acompanhamento com o personal e ainda assim, olha,
é difícil acontecer, né? Normalmente a pessoa vai na base da tentativa e erro. Mas tudo bem, tá? Funciona, faz o que funciona para você. Nós podemos modular a intensidade de diferentes maneiras. E eu cito duas aqui que eu gosto muito, com carga ou repetições. Então eu posso botar mais carga e realizar menos repetições no meu treino, ou eu posso reduzir a carga e aumentar as repetições. Das duas maneiras, vai funcionar para hipertrofia. Ok? Esqueçam essa ideia de que apenas carga vai fazer com que você fique com o músculo maior. Não. Hoje já tem muito bem demonstrado na literatura que ao aumentar a quantidade de repetições, você também gera o estímulo necessário para a hipertrofia. Então você pode jogar entre a carga e a repetição que você vai estar treinando intenso, com certeza, pode confiar. Estão aqui as referências, é só ir atrás. Realmente, pessoal, esqueçam essa ideia antiquada de que para crescer você precisa adicionar carga. Não, tá? Uma coisa que é preciso ter em mente é que o objetivo durante as repetições do exercício é sempre buscar a falha. É sempre chegar na falha do movimento, na falha da execução do movimento ou muito próximo da falha. Esse é o nosso guia de intensidade. Se você está chegando na falha ou perto da falha, isso significa que você está numa intensidade adequada. E isso significa que você está enviando o estímulo adequado para seu músculo para ele crescer. Exemplificando essa questão da intensidade. Então voltamos com o exemplo do supino aqui. 4 séries de 12 repetições com intervalo de 2 minutos entre cada série. Beleza? Então vejam bem, o objetivo inicial é cumprir as 12 repetições, porém sem conseguir executar a 13ª repetição. Entenderam a ideia? Então você coloca lá uma carga, se você já deve estar treinado, você já deve conhecer a carga que você ergue no supino. Então o ideal é que você coloque essa carga, objetivando completar 12 repetições, porém sem conseguir completar a 13ª. Ok? Então você fez a primeira, 12 repetições, fechou. A segunda, se a sua carga estiver adequada, na segunda série, você não vai conseguir completar 12 repetições. Você vai para 11, vai para 10. Isso é normal. Isso significa que você está com uma carga ideal. Deu tempo de intervalo, vai para a terceira série, vai fazer repetição, não vai chegar nem a 10, vai chegar a 9, vai chegar a 8. Por quê? Porque seu músculo já está fadigando. E isso, mais uma vez, significa que a carga está correta. Agora, vai para a quarta série, pronto, vai fazer 8 repetições. Bom, mas eu tinha que fazer 12. Não, não é essa história de tinha. Se o seu músculo fez 8 repetições e ele não conseguiu fazer a 9ª repetição, tá ótimo. O estímulo foi enviado para esse músculo. Sobre a execução do movimento. Priorize a execução correta do movimento. Essa execução correta do movimento, ela está diretamente relacionada com melhores ganhos. Vou mostrar um exemplo para vocês agora. Vejam essa pessoa aí na natação, os dois competidores. Um está fazendo um movimento com grande amplitude, um movimento correto, enquanto que o outro está fazendo vários movimentos estranhos, praticamente se debatendo. Vocês podem ver que o cara que está fazendo o movimento correto, bem amplo, ele está em vantagem em relação ao que está apenas se debatendo. Aqui cabe a mesma lógica para a musculação. Então não adianta colocar um monte de carga lá na musculação, sobrecarregar de carga e fazer um movimento totalmente incorreto. O movimento está horrível, né? A execução incorreta. Então não vai adiantar nada estar botando um monte de carga. Vai botar carga e não vai crescer, não vai hipertrofiar. Mesma coisa que o cara aqui, vai nadar e vai evoluir pouco se ele está fazendo a execução incorreta. Os músculos, eles são ativados de modos diferentes ao longo da amplitude do movimento. Então a posição alongada do movimento parece ser muito importante para obter ganho hipertrófico. Então é importante que no momento da execução, toda a amplitude do movimento seja bem feita. Sobre progressão de carga, a progressão é super importante para a hipertrofia. E uma coisa tão simples de ser feita e às vezes as pessoas não fazem, que é anotar a carga. Então, anotem a carga que você fez do exercício para na próxima sessão de treinamento você saber quanto de peso você deve colocar ali e se você pode evoluir nessa carga. Se você não gosta de anotar, no papel,
use aplicativos. Hoje tem diversos aplicativos para celular de graça que nos ajudam na hora do treino. Sobre dieta, se você está querendo crescer, não adianta tentar crescer ingerindo poucas calorias. Você precisa ingerir mais calorias para que ocorra a construção muscular. Isso é básico, né, pessoal? Se você quer construir, você precisa dar nutrientes necessários para a construção muscular. Isso, obviamente, engloba a utilização de proteína, né? Proteína da dieta. Se você consegue ingerir da sua dieta lá, do seu bife, ovo, leite, consegue ingerir a quantidade certa de proteína, perfeito. Agora, se você não consegue atingir, não consegue bater a quantidade certa recomendada de proteína ao longo do dia, utilize a suplementação com whey protein de preferência. Então a recomendação é de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo por dia. Pode fazer o cálculo para o seu peso aí, é isso que você deve ingerir por dia. Eu gosto de arredondar para 2 gramas de proteína por quilo por dia, porque fica mais fácil de calcular e eu não me perco tanto. E olha só que fácil a dica que eu vou dar para vocês e que funciona. Esse artigo aqui descreve muito bem essa técnica, tá? 40 gramas de proteína antes de dormir é muito importante e funciona muito bem para a hipertrofia. Ou seja, 30 minutinhos antes de você dormir, prepara lá um shake de proteína ou come alguma proteína que tenha 40 gramas de proteína. Isso vai te auxiliar na construção muscular e vai evitar um pouco do catabolismo que ocorre durante a noite. Então, realmente é uma técnica que funciona, que é muito fácil, você não vai precisar de esforço nenhum para fazer essa técnica, é só simplesmente consumir 40 gramas de proteína antes de dormir. O que eu gostaria de destacar para vocês agora é que tudo que eu mostrei para vocês, todas essas técnicas, são técnicas avançadas de hipertrofia, que vão potencializar e que vão otimizar o seu ganho de massa muscular. E por trás de tudo que eu falei, tem muita ciência, tudo que eu falei é embasado. Então vocês podem ver aí que nos slides tem diversos artigos sendo citados e esses artigos estarão aqui na descrição desse vídeo, tá? E para que tudo isso que eu falei funcione, é necessário que os treinos sejam periodizados. Os programas para hipertrofia, eles precisam ser periodizados para que ocorra ganhos. Porque chega um determinado momento dos treinos, da nossa rotina de treinamento, que o músculo acaba se adaptando àqueles estímulos. Então você precisa inserir novos estímulos para que esse músculo não fique ali, estagnado. Ele precisa evoluir, continuar evoluindo. Então diferentes estímulos precisam ser gerados. E para isso tem diferentes modelos de periodização, por exemplo, linear tradicional, ondulatória, reversa, enfim, aí há diversos modelos distintos para lhe auxiliar a botar em prática tudo que eu falei anteriormente, todas essas ricas informações que eu estou passando aqui para vocês, tá? Então, tenham sempre em mente que a cada mês, a cada 2 meses, o treinamento ele precisa ser modificado para que os resultados continuem acontecendo e você não fique ali num efeito platô. Alguns fatores são irrelevantes para a hipertrofia, por exemplo, o horário do treinamento. Você pode ir de manhã, de tarde, de noite, você vai ter o mesmo resultado. O melhor horário é aquele que você vai de maneira consistente. Então, o melhor horário é aquele que tem a aderência ao treino, certo? Então, não interessa se é de manhã, de tarde, de madrugada, enfim. Vai no horário que você consegue ir, mas vá. E uma última informação legal que eu quero trazer aqui para vocês é que treinar com música pode atrasar a fadiga, de acordo com esse estudo. E atrasando a fadiga, a gente consegue atingir melhores resultados. Então, sempre que possível, leve o seu fone. Ou uma outra dica também é treinar com alguém, um parceiro, uma parceira de treino, porque isso também causa um estímulo, a gente acaba treinando melhor e potencializando ainda mais os nossos resultados. Esse vídeo aqui foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal, o Henrique. Então, se você também tiver alguma sugestão, por favor, escreva aqui nos comentários. Então era isso, se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com o pessoal. Vejo você no próximo vídeo. Beijos, abraços, até!